Olá, então dando continuidade ao estudo da microbiologia do solo, vamos agora para a parte daí das micorrizas, certo? Ao tratar das micorrizas, nós vamos verificar a respeito das relações mutualísticas que ocorrem entre a planta e os micro-organismos, certo? As micorrizas, assim como os nódulos de bactérias fixadoras de nitrogênio, são situações de simbiose, mutualismo. O que é a relação mutualística ou simbiose? É uma relação ecológica harmônica, ou seja, ambos os indivíduos envolvidos na relação são beneficiados, né? Ambos têm benefícios, e ela é uma relação interespecífica, ou seja, entre indivíduos, entre organismos de espécies diferentes. No caso, a raiz, né, que é de um vegetal, e um micro-organismo aí de um gênero qualquer, certo? Tratando-se especificamente da micorriza, ela é uma simbiose de extrema importância para o vegetal. E como que ela se dá? Como que é a ecologia da micorriza? O fungo envolvido nessa micorriza, ele geralmente é um basídio miceto, né, um fungo formador de corpo de frutificação. Como ele é heterótrofo, como a maioria dos micro-organismos, ele não consegue sintetizar a matéria orgânica, o próprio alimento. Então, ele vai depender da matéria orgânica que vai ser fornecida pelo vegetal. Então, ele recebe carboidratos, matéria orgânica, inclusive vitaminas, né, da planta. Em contrapartida, o que ele faz? Fornece umidade e nutrientes, principalmente o fósforo. Lógico que não está relacionado apenas a esta função, as micorrizas no vegetal, né? A gente dá muita ênfase, às vezes, à questão do fósforo. Por quê? Quando eu tenho a formação aí de micorrizas de forma eficiente, eu posso diminuir aí a minha adubação fosfatada, contribuindo tanto para economia na produção aí vegetal, quanto para diminuir aí os impactos ambientais relacionados à adubação, né, principalmente a fosfatada. E o fósforo, ele é um elemento essencial, né, tanto que ele é um macronutriente, né, dentro do NPK, porque o fósforo ele está presente na membrana plasmática, né, os fosfolipídios, ele está presente aí também na formação do ATP, que é a molécula de energia necessária para que todas as células aí eucariontes se desenvolvam, né? A energia necessária para o metabolismo. Então, para a célula ter energia, para a célula ter estrutura morfológica de célula, crescimento, desenvolvimento, ela precisa de fósforo. E o fósforo, além de ser um elemento geralmente em poucas quantidades naturalmente no solo, certo? De forma biodisponível aí na rizosfera, ele também é pouco móvel, sendo necessário aí a intervenção da micorriza no fornecimento desse elemento químico, certo? Então, o que a raiz ganha? Aumento da absorção da água, umidade, fósforo, proteção e até mesmo algumas outras funções aí relacionadas, né, com a micorriza. Dentre essas funções que a micorriza pode fornecer, os nutrientes, né, o fósforo, né, o cobre e o zinco, certo? Também aumentam a tolerância a elementos tóxicos, como, por exemplo, o manganês e o cádmio. O manganês e cádmio ele pode se tornar tóxico aí para a raiz do vegetal. E as hifas do fungo que faz a micorriza, ele consegue estabilizar absorvendo esses elementos químicos para que não entre em contato ou não fique ali no solo próximo da rizosfera, certo? Também contribui para questões do estresse hídrico, tá? Auxiliando aí no aumento da absorção da água, uma vez que fungo gosta de muita umidade, então as hifas contribuem para fornecer essa umidade aí na região, principalmente pilífera da raiz. Em alguns casos, as micorrizas, elas também podem aumentar aí a tolerância a fitopatógenos, certo? Aqui nós observamos a dependência de algumas culturas com relação à formação de micorrizas para o bom fornecimento de nutrientes e também diminuir a questão aqui de elementos tóxicos presentes no solo, né? Então, temos aqui a mandioca, o citros, o algodão, a soja, né?
que aí é uma grande cultura, o milho, são aqui culturas que dependem basicamente das micorrizas. E aí eu preciso ter aí no solo uma microbiologia dos gêneros de fungos que vão estar relacionados à formação dessas micorrizas, principalmente as micorrizas arbusculares, que é as endomicorrizas, que nós vamos tratar na sequência, certo? Então, as micorrizas, elas podem ser de dois tipos, as ectomicorrizas ou endomicorrizas. As ectomicorrizas, como o próprio nome diz, ecto, são micorrizas que se formam de forma externa às células do córtex da raiz. Cuidado! Ectomicorriza não significa que a micorriza vai se formar apenas e restritamente externamente à raiz. As hifas penetram pela epiderme indo para o córtex, né, para o parênquima cortical da raiz. No entanto, elas não invadem o conteúdo intracelular das células, ficando entre os espaços intercelulares, por isso ectomicorriza. Qual é as principais características da ectomicorriza? A formação da rede de Hartwig, que é essas estruturas aqui, de hifas que ficam entre os espaços intercelulares, e o manto fúngico, certo? Mas para as grandes culturas de interesse agronômico, para a agricultura, o mais importante é as endomicorrizas, ou micorrizas arbusculares, que é aquelas que as estruturas fúngicas, as hifas, vão formar arbúsculos ou até mesmo vesículas na parte interna das células, no conteúdo intracelular. E ainda assim não se caracteriza-se por um parasitismo. Por quê? Porque ela traz benefícios para o vegetal. Então, mesmo indo para dentro da célula, ela não se torna um hospedeiro. Tá? A célula não se torna um hospedeiro e a hifa um parasita. Por isso que ela caracteriza-se por uma associação mutualística. O fungo vai fornecer benefício, mas ele também recebe algum benefício. Os arbúsculos, como o próprio nome diz, têm o formato aí de pequenas árvores, que é a região máxima de fornecimento de nutrientes do fungo para a planta, certo? E as vesículas vão estar associadas principalmente ao armazenamento de substâncias de interesse nutricional, nutritivo para a planta, certo? Então, em endomicorrizas, as estruturas elas se formam internamente aí no conteúdo intracelular. Os arbúsculos, quando eles se formam em uma célula, eles geralmente duram alguns dias, eles não permanecem por todo o tempo de vida da raiz. Logo, eles regridem, se desfazem, aí outras células que foram acometidas pela hifa vão dar conta aí de fazer essa troca de nutrientes. Aí nós vamos ter aqui especificamente, né, eu trago muito destaque ao Ganoderma, que é um gênero de fungo intimamente relacionado. Tem outros fungos? Tem outros gêneros de fungos presentes no solo e que vão ser formadores aí, ó, de endomicorrizas, fungos micorrízicos arbusculares, FMA. Então tá aqui, ó, os arbúsculos, né? Aqui o córtex radicular, a epiderme, e aí começa a se formar as estruturas da endomicorriza, né? Os arbúsculos, a vesícula. Aqui, novamente, ó, nós podemos observar, né, o córtex de uma raiz, aqui o pelo radicular, aqui as hifas externas, que estão no solo, né, que capturam os nutrientes, principalmente o fósforo, para fornecer para a planta. E aí elas vão formar essas estruturas internas. Por isso que é importante a análise microbiológica do solo, porque assim eu posso pontualmente verificar qual a população específica de diferentes gêneros de micro-organismos e relacionar se aquele solo, mesmo sendo fértil, ele contém uma população condizente para a formação das micorrizas. Ou eu vou ter que entrar com o tratamento de sementes, utilizando aí, né, produtos para tratar a semente à base de fungos formadores aí de micorrizas. E aí eu tenho aqui, ó, o arbúsculo novamente, a vesícula, sempre no córtex. Aqui a endoderme, ela inibe a entrada das estruturas fúngicas no cilindro vascular. Então, o fungo não consegue absorver nada de nutritivo, nada de seiva aqui do floema, né? Ou até mesmo do xilema, mesmo sendo a seiva bruta, da planta. E aí,
a planta fornece matéria orgânica, vitaminas para esse fungo, né, que acaba absorvendo por suas hifas, e em contrapartida realiza aquelas funções que a gente falou anteriormente, mas principalmente disponibilizando aí o fósforo, né? Sempre que a gente pensa em micorriza, nós temos que estar relacionado aí ao fósforo, que é um macronutriente essencial, certo? Eu trato aqui, ó, as principais famílias de plantas com dependência de associação micorrízica arbuscular, tá? Então, aqui, ó, nós temos diversas famílias, certo? Podemos citar aqui, ó, as fabáceas, que tá aí o feijão, o soja, né? Que são grandes culturas dentro do interesse agronômico. Temos aqui as poáceas, certo? Ó, 14% de dependência dentre as famílias aqui, 14% de interesse as poáceas, que tá o milho aí, né? O trigo e entre outros o arroz. E aí aqui a fabácea, o feijão e o soja, certo? Só para a gente ter uma noção da importância das micorrizas, né? E aí aqui eu trago já um primeiro exemplo, que é o sorgo. Observem aqui que nesse experimento eles utilizaram o tratamento aqui com inoculação de glomos, né, que é um fungo formador de micorriza, certo? E olha aqui, dá para ver a diferença, né? Apenas observando assim, inferindo visualmente o desenvolvimento em comparação com as plantas que não receberam o inóculo, né? Então, que não foram tratadas. Podemos observar ainda, pessoal, que existe uma diversidade de micro-organismos, de fungos, formadores de micorrizas. São mais de 200 espécies. No entanto, os principais gêneros que são utilizados para a produção de inoculantes ou que estão presentes naturalmente na microbiota do solo são esses que estão aqui listados, tá? Dando bastante saliência ao Ganoderma e o Glomus, né? Que são os dois gêneros principais. Tem a Gigás por aqui, né? E outros que eu posso citar, mas esses aqui são os principais e aqui eu ilustro cada um dos esporos desses gêneros aqui de fungos formadores de micorrizas, certo? Aqui, ó, eu tenho o corpo de frutificação, né? O basidiocarpo do Ganoderma, que é um dos principais fungos formadores de micorrizas arbusculares, certo? E aí nós temos aqui, pessoal, alguns esporos. E essas micorrizas, elas são essenciais para o desenvolvimento da planta. Se você não tratar ela de forma condizente, a semente, caso não tenha uma população desses micro-organismos no solo, pode se tornar deficiente o desenvolvimento da planta, uma vez que o fósforo, como eu falei anteriormente, ele é essencial nos processos energéticos, porque o ATP, né, que é a molécula energética, ela é formada aí por 3 fósforos, 3 fosfatos, e por consequência, se eu não tenho, eu não vou ter aí o metabolismo lá na minha respiração aeróbica dentro da célula da planta. Nós temos diversos artigos que tratam da comparação, certo, de algumas espécies de plantas quando foram tratadas aqui com micorrizas, né, com inoculantes de fungos micorrízicos, e o controle. Então, aqui no tomateiro, ó, aqui estava o controle sem tratamento com inóculo de fungo micorrízico, e aqui, quando tratado com micorriza. Olha o desenvolvimento, a diferença aqui, né, da planta. Aqui também, ó, sem micorriza, certo? Aqui com micorriza. Dá para ver a distinção na diferença no crescimento. Aqui também, pessoal, ó, sem o inóculo, aqui com o inóculo, tá? Aqui também, aqui apresentando o inóculo da micorriza e aqui sem, certo? Aqui também no milho, ó, pessoal, quando tratado com, a semente foi tratada, né, com fungos, com inoculantes micorrízicos, certo? E aqui sem, certo? Aqui nós temos, ó, fungos formadores de micorrizas arbusculares, né, nessas duas plantas aqui de soja, e aqui quando eles estavam inativos, certo? Esse trabalho aqui foi de acordo com a profundidade. As micorrizas, pessoal, elas são essenciais para o desenvolvimento do vegetal, certo? Pelos N fatores que eu comentei com vocês. Mas nós temos que sempre estar trabalhando, e eu, como professor da disciplina de microbiologia do solo, nesses últimos anos,
eu tenho trabalhado na orientação de alguns trabalhos de conclusão de curso da graduação, principalmente testando a inoculação de produtos comerciais à base de fungos micorrízicos em sementes em novas variedades desenvolvidas, tanto de forma pura, sem utilizar outros tratamentos, quanto concomitantemente com o tratamento de fungicidas, né? Se vai ter aí a sinergia entre o fungicida e os gêneros de fungos micorrízicos, tratando dessa comparação, porque muitas vezes só o tratamento da semente com inóculo não traz sucesso. Por quê? Porque existem N fatores associados. Você vai tratar semente com inóculo de fungo micorrízico, vai tratar semente com fungicida, vai colocar inoculante aí de Rhizobium, Bradyrhizobium, Azospirillum para fixação biológica de nitrogênio, e tudo isso pode influenciar no efeito positivo do fungo micorrízico, certo?